Bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o assunto tá um pouquinho polêmica do porquê que eu já fui motivo de chacota, motivo de risa, de piadinhas entre os meus próprios familiares. E aqui eu vou compartilhar com vocês o porquê disso e como eu consegui me sair daquelas questões de motivos de piadinha. Eu fui sempre o tipo de pessoas que sempre gostei de afirmar palavras positivas e sempre fui daquelas de falar que eu sou rica, que eu sou milionária, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu desejo muitas coisas para minha vida. E aos finais de semana, quando a gente se reunia na casa da minha mãe para churrasco em família, eu sempre chegava e falando, eu sou rica, eu sou milionária, eu não me contento em ser pobre, porque, gente, não é nenhum preconceito ser pobre não, tá? Mas a questão da realidade, eu não me vejo pobre e nem quero essa realidade, nem para mim e nem para o meu filho. E aí chegava lá na casa da minha mãe, todo mundo reunido, conversa vai, conversa vem, fazendo almoço, enfim, aquela brincadeirada toda, e sempre saía aquela piadinha ao meu respeito. E as piadinhas sempre eram as mesmas questões. Lá vem a milionária da família, que só quer ser. Porque eu sempre, nem sempre, mas de uns certos tempos pra cá, eu comecei a cuidar mais de mim, a me vestir melhor, a usar acessórios, brinco, colar. Essas coisas eu não usava antes. E a partir do momento que eu comecei a me arrumar mais, a me portar em lugares diferentes, a falar de forma mais culta, mais elegante, querendo ou não, surgiu um certo preconceito na minha própria família. Preconceito, inveja, não sei bem. Mas quando eu chegava na minha família, lá na casa da minha mãe, pra gente almoçar, aquela brincadeirada toda, sempre surgia essas piadinhas. Lá vem a milionária, lá vem a rica. E eu sempre falava, sim, sou rica, sou milionária e você também pode ser. E aí começava aquela brincadeirada toda. E aí naquela brincalhada toda, a gente conversando, brincando, sempre eu era motivo de piadinha, por sempre reforçar e falar pra mim mesma que eu sou rica, que eu sou milionária. E aí vinha sempre aquelas perguntas, mas se tu é milionária, mostra aí teu saldo bancário, cadê tua carteira cheia de dinheiro, né? Tu que diz que é a milionária, ppp, papapá. E aí eu sempre falava também, né, respondia com uma pergunta pra eles. Vocês já viram algum milionário mostrar o saldo bancário ou a carteira deles? Não, né? O milionário nunca mostrou, então não tem por que eu também mostrar o meu saldo bancário. E aí começava outro tipo de piadinha. Tu não tem dinheiro mesmo, que tu não é nem rica, não é nem milionária. Só que aí, com o tempo, eu vim entender e perceber que tudo vai questão da nossa mente. Tudo antes de existir, antes de tudo estar aqui palpável, de você pegar, né, que seja uma caneta, num livro, enfim, tudo um dia já foi somente pensamento, somente imaginação. E aquilo que você imagina, aquilo que você pensa, se torna um dia realidade. E não tinha porquê no meu eu, né, eu percebi que eu não tinha porquê estar falando aquilo para meus familiares, que eu era rica, que eu era milionária. Dependia tudo de mim, do que eu estava sentindo, do meu momento. Também percebi que para ser milionária ou rica não é questão somente financeira, de dinheiro. Claro, dinheiro é super importante. Dinheiro é o que movimenta o mundo. Sem dinheiro a gente não consegue comprar nosso alimento, não consegue ter moradia, não consegue ter o básico para sobreviver. Nós sabemos que dinheiro é necessário sim ter na nossa carteira. Só que para pessoas de mente pobre, quando eu falo pobre, gente, não é pobre questão financeira não, é pobre mesmo de conhecimento, de entendimento, tá bom? Então quando eu falo de pessoas pobres, aquelas pessoas que não têm conhecimento suficiente sobre o que é ser milionário, sobre o que é ser rico. Porque ser rico, na minha opinião, na minha concepção, ser rico é você ter tudo que você precisa no exato momento que você está precisando. É ter mesa farta, é você dar um conforto melhor para sua família,
para você mesmo. Eu entendi que ser rica, que ser milionária é sobre isso. É sobre você ter condições no momento que você está mais precisando, sem ficar dependendo dos outros, sem ficar pedindo dinheiro emprestado para comprar um remédio para o seu filho, para comprar um alimento, ou até mesmo para pagar uma conta de você viver endividado. Então, sim, na minha concepção, dinheiro é importante. Eu quero ser, sim, ainda não cheguei no meu patamar de riqueza que eu almejo de ser milionário. Vou chegar nesse patamar na questão financeira. Mas enquanto eu não chego a esse patamar de ser rica financeiramente, de ser milionária, de ter milhões na minha conta, eu vou me importar, sim, como uma pessoa. Vou me importar, sim, como uma milionária, como eu desejo ser. Porque isso não tem nada a ver de onde eu saí, mas sim para onde eu desejo estar. E a partir do momento que eu deixei, né, de falar para as pessoas, porque querendo ou não, a gente quer a aprovação do outro. Por exemplo, eu chegava na minha família, na casa da minha mãe e falava, eu sou rica, eu sou milionária, isso aqui. Eu queria que as pessoas sonhassem junto comigo. Porém, é o meu sonho, é o que eu desejo, não é o que elas querem para elas. E aí comecei a entender que não tem porquê eu ficar falando o que eu desejo, o que eu quero, os meus sonhos, os meus objetivos, para as pessoas que não estão no mesmo crescimento que eu estou, na mesma evolução que eu estou, porque cada um tem sua própria evolução, cada um está caminhando no seu próprio destino, nos seus próprios questionamentos. E ali comecei a perceber, eu falei, não, quer saber? Chega! Não vou mais falar, não vou ser mais motivo de chacota, de piadinha entre a minha família. Vou falar para mim mesmo e, inclusive, quero compartilhar com vocês algo que eu tenho, que eu gosto muito, é de escrever. Tem esse caderninho aqui, super infantil, né? Foi minha mãe que me deu. E aqui nesse caderninho, ó, sobre gratidão. Aqui eu escrevo tudo por qual eu sou grata. Escrevo tudo, gente. Tudo. No final do dia eu sempre escrevo. E faço, sim, técnicas de 33 vezes 3, que é para manifestar seu desejo em 3 dias. Muitas coisas já venho conquistando com o poder do pensamento, com o poder da afirmação, de falar as coisas. Eu acredito muito na questão de que as palavras têm poder. O que você fala se realiza, sim, quando você coloca fé e quando você também vai em ação. Porque fé sem ação, ela é morta. Ou seja, desejo sem você agir é a mesma coisa que nada. Para você realizar seu desejo, você sabe que você tem que fazer algo e você vai em frente, trabalha e faz. Desejo muito ser rica e ser milionária. Para isso, eu estou fazendo desde hoje, que é o quê? Trabalhando. Trabalho bastante mesmo para justamente alcançar um nível financeiramente que eu desejo para mim, para ter mais conforto para mim e para minha família e, claro, para ajudar aqueles que realmente necessitam. Porque nós, todo mundo em um conjunto é um só. Quando a gente também entende essa questão que o que você faz para si, você faz também pelo outro, a sua vida muda drasticamente. Quando você entende que não é sobre você, mas sim sobre o outro, você começa a viver de uma forma diferente e bem melhor, com outros pensamentos, com outros objetivos. Aí eu lembro que uma certa vez eu parei de estar falando, de estar afirmando que eu era rica, que eu era milionária, justamente por conta que quando eu chegava na minha família eu era motivo dessas chacotas, dessas piadinhas. E então eu fui deixando de falar, fui deixando de afirmar, porque querendo ou não, é um balde de água fria que a pessoa joga em cima de você e te traz para a tua realidade. Tu que se diz ser rica, ser milionária, mas cadê a casa? Cadê o carro que tu tem? Só que muitas pessoas esquecem que ser rico, ser milionário não é necessariamente somente questão financeira, como eu já falei aqui, mas é você viver uma vida melhor, uma vida tranquila, onde você possa se deitar na sua cama à noite e dormir um sono tão tranquilo, sabe? De você ter saúde, ter condições ali para você viver a vida do jeito que você sempre desejou. E eu sempre falava para minha mãe, e falo até hoje, eu gosto muito de brincar com a minha mãe sobre essa questão de que ela me roubou de uma família muito rica. E ela olha pra mim e fala assim, mas por que eu iria te roubar de uma família rica e tá vivendo sendo pobre do mesmo jeito? E eu falava assim pra ela, a questão é porque o meu pai original, verdadeiro, nunca me achou. Por isso que a senhora não conseguiu a recompensa. E ela morre de rir até hoje que eu falo dessas brincadeiras, né?
E ela fala assim pra mim, ela, Ana, tu é a única da família que é diferente, que é estranha. Com esses pensamentos de ser rica, ser milionária. Por quê? Eu vim de uma família bem humilde, né? Os meus pais, eles só concluíram até a 4ª série, porque naquela época eu trabalhava, morava na roça, não tinha, né, as condições dos pais dele, que meus avós colocaram eles numa escola. Então naquela época, né, as crianças já eram desde cedo já trabalhando. E aí eles dois só fizeram até a 4ª série. Então, muita dificuldade que a gente passou pela vida, mas desde eu pequenininha, desde sempre, eu sempre afirmava, sempre falar para minha mãe que eu sou rica, que eu sou milionária. Esse pensamento que eu tenho não é de hoje. E já na fase adulta, eu vim pesquisar sobre mais essa questão, né, do poder da mente, da espiritualidade, de você se concentrar, de você meditar. Nossa, e tá sendo uma prática tão boa, tão leve que eu estou fazendo, que eu vou dizer, melhorou a minha vida muito quando eu comecei a centralizar minhas ideias, os meus pensamentos, os meus objetivos, aonde eu desejo chegar. Parei também de estar abrindo a boca e falando para todo mundo o que eu quero da minha vida, principalmente com aquelas pessoas que não têm o objetivo aonde eu quero chegar. Porque, que nem eu falei para vocês, cada um tá vivendo o seu propósito, cada um tá vivendo a sua vida, ninguém é obrigado a compartilhar das minhas ideias, dos meus objetivos. E daí comecei mesmo a me afastar de certo tipo de pessoas, até de familiares mesmo, justamente porque não tá me agregando, não é a pessoa onde eu quero chegar, não é o exemplo de vida que eu desejo para mim. Então, comecei a me afastar, comecei a não falar mais sobre o que eu quero, sobre os meus objetivos, e comecei a internamente, eu mesma, comigo mesma, como mostrei para vocês, tem o meu caderninho da gratidão, onde eu escrevo o que eu quero, o que eu almejo para minha vida, que está sendo tão maravilhoso. E nessas práticas do poder do pensamento, de falar, de afirmar, gente, já manifestei tantas coisas na minha vida, consegui minha faculdade completamente gratuita. Quando eu voltei para cá, para essa minha cidade, minha mãe me levou para me entregar currículo. Naquela época era entrega ainda pessoalmente, algumas ainda são ainda aqui na cidade. E aí passei de frente para uma empresa muito bonita, muito grande. E eu falei assim para minha mãe, eu falei assim, eu vou trabalhar nessa empresa. E minha mãe também não falou nada, ficou calada. Ela sabe que eu sempre fui de estar falando as coisas, de estar afirmando, tipo, eu vou fazer e eu vou e eu quero. E aí, depois disso, lembro que após 3 meses, eu entreguei o currículo nessa empresa e com 3 dias que eu tinha entregado o meu currículo, eu fui chamada para entrevista. Eu vou contar uma coisa para vocês, gente, o que tinha de mulheres bonita nessa fila de entrevista, tu não tem noção não. Eu magrinha, pequenininha, eu só tenho 1,55, naquela época eu pesava somente 46 quilos. E as mulheres tudo grandona, bonitona. Eu falei, meu Deus, não vou conseguir essa vaga. Não vou conseguir, de jeito nenhum. Tem muita mulher muito bonita, muito arrumada. Eu dou tempo simples. Eu fui uma pessoa que sempre me vestia simples. Hoje em dia mudei muito essa minha postura de me vestir. Não uso roupa de grife, não é necessário. Mas coloca a sua melhor roupa e isso vai fazer muita diferença, gente. Muita. Você tá pronta no lugar certo, na hora certa. Tudo flui e tudo acontece. Já pensou? Chega aí a oportunidade dos teus sonhos, só que tu não tá bem preparada para esse momento, ela vai para outras pessoas, isso é normal. Então a gente tem que estar preparada para tudo nessa vida. Enfim, fui fazer a entrevista, tudo, fui passando, até que consegui a vaga. Foram o quê? 4 etapas. Em todas as 4 etapas, passava sempre de primeira e consegui um emprego. Então, para vocês verem como o poder do pensamento, o poder da fala, de você falar com fé e agir realmente funciona assim. Então, eu só tenho gratidão por essas práticas que eu venho fazendo. Por isso, resolvi aqui compartilhar com vocês esse meu outro lado, sem ser somente questões capilares, como vocês estão acostumados a ver aqui no vídeo. Mas espero que vocês gostem de tipo de conteúdo como esse. Se você gosta de tipo de conteúdo como esse, já comenta aqui abaixo, deixa seu like, se inscreva no meu canal, ativa as notificações, porque sempre estou trazendo aqui novos conteúdos para vocês. Até a próxima!